O penúltimo episódio da Rainha da Pérsia foi muito emocionante. Vimos que o rei Xerxes foi dado como morto e o Dario, seu filho primogênito, foi assassinado ao tentar pegar o trono. No vídeo de hoje veremos as cenas destes momentos marcantes e chocantes, então te recomendo assistir o episódio completo para não perder nenhum detalhe importante. Agora irei falar um pouco sobre os relatos históricos persas sobre a morte do Xerxes, do Dario, e falarei um pouco sobre a vida do Artaxerxes. Xerxes era filho de Dário I e Atossa, filha de Ciro II, que se casaram após Dário ter se tornado o rei dos reis. Apesar de Ariamne ser o primogênito de Dário, foi Xerxes quem o sucedeu, dado que era neto de Ciro II. Xerxes herdou o trono por designação do pai, sendo coroado apesar de não ser o primogênito. Continuou a guerra contra os gregos, conhecida como Guerras Médicas, como forma de vingança, pois seu pai havia perdido a Batalha de Maratona no ano de 490 a.C. Xerxes mandou construir um canal que atravessava a península de Atos, o que facilitou a passagem da frota. Após derrotar o exército de Leônidas I, vencendo a Batalha das Termópilas, que teve como palco o desfiladeiro de mesmo nome, Xerxes saqueou a Ática e, ao tomar Atenas, arrasou os santuários da Acrópole. Sua frota foi destruída na Salamina por Temístocles, em consequência dos graves erros táticos que cometeu, retornando à Pérsia. Ele nunca chegou a se recuperar dessa derrota e em seguida abandonou as ambições militares. Mais tarde morreria assassinado por seu ministro Artabano, no ano de 465 a.C. Nos últimos anos de reinado, Xerxes dedicou-se à construção de palácios e monumentos que contribuíram para o embelezamento de Persépolis. Artabano e o eunuco Aspamitres, conselheiros de Xerxes, o assassinaram, e convenceram Artaxerxes I de que Dario, seu irmão, havia assassinado o próprio pai. Dario foi levado ao palácio de Artaxerxes e, mesmo negando o crime, foi executado. O segundo relato sobre as mortes do Xerxes e do Dario está relatada desta maneira. De acordo com a opinião contemporânea, representada por Ctésias, Diodoro Sículo e Justino, que diferiam apenas ligeiramente em seus relatos, Xerxes foi assassinado por Artabano, o chefe de seus guarda-costas. Artabano foi então até Artaxerxes e o convenceu de que Dario, seu irmão, havia assassinado o próprio pai. Artaxerxes decidiu matar Dario antes que ele pudesse tomar o trono. Dario foi levado ao palácio de Artaxerxes e, mesmo negando o crime, foi executado. O plano de Artabano de tomar o poder para si falhou, entretanto, quando a verdade finalmente veio à tona. Uma versão totalmente diferente desses eventos foi dada por Aristóteles, que relatou que Artabano I matou Dario sem ordens reais. Depois assassinou Xerxes por medo da vingança do rei. Artaxerxes I foi um rei do Aquemênida, filho de Xerxes I e Amestris. Após o assassinato de Xerxes I, ele assumiu o trono persa, onde permaneceria até a sua morte, sendo sucedido por seu filho Xerxes II. Os autores gregos lhe deram o sobrenome Longímano. Eles explicam o termo simbolicamente como com grande alcance, ou de forma racionalizada, porque sua mão direita era mais longa que a esquerda. No seu governo, o mensageiro ou guerreiro grego foi a Suzã e obrigou o imperador a assinar com a Grécia um tratado de paz, no qual a Pérsia libertava as colônias gregas na Anatólia, no litoral do Mar Egeu, tais como Troia, Mileto, Alicarnasso e outras, ficando o Egeu totalmente sob controle grego. Historiadores não chegam a acordo no que diz respeito ao ano em que Artaxerxes começou seu reinado. Assim sendo, muitos têm apontado o ano de 465 a.C. como ano de sua ascensão ao trono, uma vez que seu pai, Xerxes I, que havia começado a reinar em 486 a.C., morreu no 21º ano do seu reinado. Em 462 ou 461 a.C., Artaxerxes enviou seu tio Aquêmenes ao Egito, comandando mais de 300.000 soldados, para suprimir uma revolta. A batalha deu-se próxima ao rio Nilo, e os egípcios e os líbios tiveram a ajuda de Atenas, que enviou 200 navios.
A batalha inicialmente foi vantajosa aos persas, pelo seu maior número, mas quando os atenienses tomaram a ofensiva, os persas fugiram, se retirando para uma fortaleza branca, onde foram sitiados pelos atenienses. Artaxerxes I só teve um filho legítimo, Xerxes II, filho de Damáspia. Damáspia morreu no mesmo dia que Artaxerxes. Artaxerxes teve 17 filhos ilegítimos, dentre os quais Cecidiano, Sogediano, filho da babilônica Logina, Oco, o futuro rei Dário II Notos, e Arsites pela Babilônia Cosmartidena e Bagapeu e Parizátide pela babilônica Andria. Durante o reinado de Artaxerxes, Oco foi feito sátrapa da Hircânia e casou-se com sua meia-irmã Parizátide. Cecidiano conspirou com os eunucos e assassinou Xerxes II quando este estava dormindo, depois de ficar bêbado em um festival, 45 dias depois da morte de seu pai. Os corpos de pai e filho foram levados juntos para Pasárgada, porque as mulas que levariam o corpo do pai haviam se recusado a andar, como se esperassem o filho, e se moveram assim que este corpo chegou. Sogediano reinou por 7 meses e foi assassinado por seu sucessor, Dário II Notos, que reinou por 19 anos. Na série A Rainha da Pérsia vimos que Artemísia enganou o Artaxerxes que o Dario e o Artabano estavam planejando matar o Xerxes. Ela o enganou para que ele eliminasse o Artabano e o Dario e assim ela pudesse controlar o Artaxerxes e tirar todas as pessoas que pudessem ajudar o Artaxerxes. Porém o plano dela não está saindo como esperado. No início o próprio Artaxerxes eliminou o irmão, porém ele não acredita totalmente na Artemísia. A Artemísia tentou fazer o Artaxerxes ficar contra a rainha Ester, porém ele não a ouviu e sempre protegeu a Ester e a família dela. Pensando no bem dela, ele deixou que ela fosse morar em Jerusalém, e quando ela chegou lá ela viu o Xerxes. Amigos, o que vocês acham? É apenas uma miragem ou o Xerxes realmente está vivo? Deixem as suas opiniões aqui nos comentários. Quero agradecer e desejar um ótimo dia abençoado por Deus e até o próximo vídeo aqui no canal.